Olá, eu sou o professor David Hall, professor de filosofia, e nessa aula nós iniciaremos o estudo sobre estética ou filosofia da arte. Bom, a filosofia aborda várias áreas da atividade humana, como a questão acerca dos valores morais, o dever, o bem e o mal, que compete à filosofia moral ou à ética tentar compreender esse fenômeno humano. A filosofia também tem muito a dizer com relação à linguagem, qual é a relação que existe entre a palavra e as coisas. Com relação à ciência, o que fundamenta a atividade científica, quais são os pressupostos que sustentam uma tese, uma teoria científica. Nós temos aí a filosofia da ciência. E com relação à arte, não seria diferente. A filosofia tem muito a dizer com relação à arte, ao belo. Será que existe um conceito universal de beleza? Ou como diz aquele velho ditado, a beleza está nos olhos de quem vê e, portanto, seria subjetiva? Bom, com relação à filosofia, é possível fazer, sim, uma investigação acerca do belo. E o ramo que trata disso é a estética ou filosofia da arte. Desde os tempos mais remotos, sempre houve a necessidade do ser humano se expressar. E ele faz por meio da cultura, por meio da escrita, dos seus comportamentos e por meio da arte. Como vocês podem visualizar, a arte ela está presente nos seres humanos desde os tempos mais remotos, desde os tempos mais primitivos. Mas, afinal de contas, por que a arte nos encanta? Por que a arte consegue nos fazer chorar? Como é que é possível uma pintura, um desenho, uma escultura ou mesmo uma música mexer com os nossos sentimentos? Essas e outras questões serão tratadas nessa aula de hoje. Por exemplo, nós temos, como vocês podem visualizar nesta imagem, uma obra muito conhecida, muito famosa do Leonardo da Vinci, que é o quadro da Mona Lisa. Será que esse quadro ele é belo para todas as pessoas em todos os tempos? Ou será que o belo, o conceito de belo, está na perspectiva dos olhos de quem vê? Como vocês podem visualizar nessa imagem, quando nós perguntamos o que é estética, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer um são aquelas clínicas de beleza. Bom, a estética que nós abordaremos nessa aula de hoje não tem a ver, mas a gente pode tomar como preceito a questão do belo. A questão do belo será o nosso ponto de partida. Vamos tentar definir, afinal de contas, o que é estética no seu sentido filosófico. Nós temos uma definição possível que vocês podem visualizar nessa imagem a seguir. A estética é um ramo da filosofia que estuda a percepção dos sentidos, especialmente a percepção do belo e as suas formas de representação. Esse é um conceito possível, não é o único conceito, existem várias formas de se definir o que é estética, mas tomemos como ponto de partida essa explicação. E a partir dela, nós iniciaremos uma leitura, uma releitura das perspectivas dos principais filósofos que abordaram acerca deste tema. O primeiro deles é o filósofo Platão, filósofo grego, muito influente na filosofia ocidental. Qual é o seu conceito acerca do belo? O Platão ele vai desenvolver uma teoria acerca da qual ele vai dizer que o belo existe em si mesmo, que uma coisa é bela independentemente do sujeito que a percebe. Porém, Platão vai ser um grande crítico com relação à arte, porque, segundo Platão, o mundo em que nós vivemos é uma ilusão. Existiria um outro mundo, o mundo das ideias, o mundo real. E nesse mundo, as coisas o são em sua essência. E o belo, portanto, ele é enquanto é. O que ocorre é que, segundo Platão, os escultores, os artistas, os artesãos da época, eles desenvolviam o seu ofício, a sua arte, representando o mundo falso, o mundo das ilusões. E, portanto, seria a cópia da cópia.
Essa arte Platão rejeita veementemente. E não só esta, a poesia também. Porque, segundo Platão, a poesia ela ludibria o homem na medida em que não trabalha com a racionalidade humana. O Platão irá desprezar os sentimentos, as sensações, porque ele irá afirmar a razão. Então, segundo Platão, o belo existe objetivamente nas coisas. Posteriormente, já no início da era moderna, nós teremos uma visão que vai na contramão da perspectiva do filósofo Platão. David Hume, o filósofo escocês, empirista, vai defender uma outra tese. Ele vai dizer o seguinte: o Platão estava equivocado. Na verdade, o belo só é belo em razão do sujeito que percebe as coisas. Hume vai, juntamente com outros teóricos do empirismo, como John Locke, por exemplo, vai defender a tese de que a beleza encontra-se no sujeito que percebe o objeto. Portanto, seria impossível definir algo que fosse belo universalmente, comum a todos os homens, uma vez que a experiência ela é sempre subjetiva. Tentando resolver esse impasse entre o belo ser belo objetivamente ou ser belo subjetivamente, o filósofo iluminista Immanuel Kant vai tentar fazer uma espécie de sincronismo entre essas duas percepções. Ele vai reafirmar a posição de Hume, dizendo que, realmente, de fato, quem percebe a coisa, a obra de arte, é o sujeito. No entanto, existem faculdades inerentes ao ser humano que são universais. Quando se trata acerca do belo, o Immanuel Kant ele afirma que não está relacionando a dimensão da racionalidade humana, porque o belo tem a ver com a dimensão da imaginação humana. No entanto, a capacidade de percepção sensorial ela é comum a todos os seres humanos. E nós não dizemos que uma obra ela é bela para mim. Nós afirmamos que aquela obra ela é bela. Com isso, nós queremos introduzir a ideia de que ela é bela universalmente. Posteriormente, uma outra teoria que vai se sobrepor ao pensamento de Kant é a do filósofo Hegel, o idealista alemão, que vai dizer que, na verdade, o belo ele depende da sua condição histórica e cultural. Portanto, o belo só será belo em razão do espaço e do tempo em que ele está inserido. Toda a percepção acerca do belo, toda a apreensão e todo indicativo de que uma obra possa ou não ser bela depende exclusivamente do seu contexto histórico e das relações culturais das pessoas que vivem naquele determinado tempo. Portanto, nós apresentamos 4 teorias distintas acerca do belo. Agora irei apresentar para vocês algumas atividades. Acompanhem na tela. Essa primeira atividade, o que é estética no sentido filosófico, nós já respondemos, né? Você pode retomar. Observe, mais uma vez, nós afirmamos que a estética é um ramo da filosofia. Você não precisa responder tal e qual está no slide, mas você pode tomar como parâmetro essa resposta e tentar formular a sua própria resposta acerca do que é a estética ou a filosofia da arte. O ponto principal de tentar definir esse conceito é dizer que a estética é um ramo da filosofia que ela está preocupada em tentar analisar, compreender e estudar as percepções humanas acerca do belo. Essa poderia ser uma outra resposta possível. Vamos retomar
o que nós estudamos até aqui? Nós vimos a definição de estética, que eu acabei de retomar para vocês, né? Vimos aí 4 concepções de filósofos diferentes, em épocas diferentes. A do filósofo Platão, que afirmava que a beleza ela existe em si mesmo. A do filósofo David Hume, que discorda e afirma não, o belo existe apenas para o sujeito e não há unanimidade, não há consenso acerca daquilo que é belo. Nós vimos a visão de Kant, que tenta fazer um sincronismo entre essas duas teorias e tenta apresentar uma solução para resolver esse impasse, afirmando que, de fato, a percepção ela é subjetiva, no entanto, a faculdade de sentir ela é comum a todos os seres humanos e o belo seria aquilo que nos apraz universalmente, aquilo que nos agrada, que nos provoca universalmente. Portanto, quando dizemos que algo é belo, não dizemos que é belo para mim, mas que é único e exclusivamente belo, dando a entender que os outros concordem com a minha afirmação. Por fim, vimos também a perspectiva de Hegel, que o belo só existe enquanto um conceito construído culturalmente e historicamente em um determinado contexto histórico-cultural. Deixarei essas 2 atividades para que você possa resolver. Qual é o sentido etimológico da palavra estética? Etimológico é a origem da palavra. Por fim, a terceira e última questão, procurem uma imagem bela na internet, mas que ao mesmo tempo represente o feio, o grotesco, o absurdo. Uma imagem pode ser bela, mas ela pode representar o seu oposto. E por fim, você poderá encontrar maiores conteúdos acerca disso neste livro Fundamentos da Filosofia. Sucesso para vocês e acompanhe a nossa próxima aula sobre a indústria cultural.